Ei, gente, segunda-feira. Hoje o live não é dividido. Hoje o live, nós vamos fazer hoje esse momento, porque nós lançamos, o Instituto Cássia Rodrigues lançou a formação livre em psicanálise online. E eu resolvi vir conversar com vocês, porque tá uma procura muito grande e nós só liberamos 40 vagas. E as pessoas, elas estão procurando muito. Então tá tendo muitas dúvidas e eu não quero frustrar ninguém. Primeira coisa que vocês vão ter que gravar. A formação livre em psicanálise vai ser online para quem mora longe da Grande Vitória. Na circunferência de 100 metros quadrados, vai ser no Instituto Cássia Rodrigues. Não vai ser online. Então, porque eu moro em Vitória do Espírito Santo. Então, se você tem o DDD 27, você mora na Grande Vitória. Você não vai estudar online, você vai estudar presencial, porque eu vou continuar tendo as minhas formações presenciais. A online é para quem mora longe, mas muito longe, não tão perto. Não tem condição uma pessoa que mora 8 quilômetros do Instituto Cássia Rodrigues querer fazer online. Tem que fazer presencial. Então, a primeira regra. Hoje nós vamos falar das regras. Segunda regra. Não tem como uma pessoa que não tem nível superior se tornar, no futuro, de até 40 meses, o curso dura até 40 meses. Então, perde essa expectativa que você acha que em 10 meses se constitui um psicanalista. Em nenhum lugar do mundo um psicanalista se constitui em tão poucos encontros. Não adianta pedir, gente, para dividir, que hoje eu não vou dividir com ninguém. Hoje o live é sozinho, tá bom? E beijinho no coração de quem tá pedindo. E eu quero começar conversando com vocês por que da seriedade da psicanálise. Eu sou psicanalista, eu primeiro me tornei psicanalista com a minha graduação de economia. Eu comecei a minha vida sendo economista, que eu tenho a formação em ciências econômicas e políticas. Depois eu fui estudar psicanálise nos anos 90, no início dos anos 90. E eu me constituí como psicanalista. Montei uma escola junto com uma sócia, não deu certo. Estou hoje sozinha há muitos anos. No dia 4 de outubro, fazem 20 anos que eu estou sozinha. Criei o Instituto Cássia Rodrigues há uns 12 anos, mais ou menos, porque eu tinha um programa na Novo Tempo e eu saía muito no jornal, e aí eu comecei a ser mais conhecida do que o nome da minha empresa, que chamava Centro de Capacitação Pessoal e Profissional. Aí eu criei, mas eu criei inspirada no Instituto Paulo Gaudêncio. Eu me baseei no Instituto Paulo Gaudêncio. Eu tive a mesma motivação do Paulo Gaudêncio para criar o Instituto Cássia Rodrigues. E aí já fazem muitos anos. E um dos propósitos que eu tenho com essa abertura da formação livre em psicanálise online é para você saber que você vai começar a estudar, mas você nunca mais vai parar de estudar a psicanálise. Porque a psicanálise é um saber que você tem que estudar o resto da sua vida. Não existe psicanalista sem a constituição eterna do saber da psicanálise. Comigo, no meu instituto, você vai ficar até 40 meses. O valor da mensalidade, R$500. Você vai ter direito, nesses R$500, o material didático que vai ser colocado no OneDrive da sua turma, que você vai ter acesso. Direito você tem a uma apostila, mas os alunos que estão comigo, eu sempre coloco, às vezes coloco a apresentação da aula, mas isso não é obrigação, eu coloco como plus. O que você vai ter nesses R$500 é a aula presencial, que é aula presencial, a aula online, que é online, e vai ter um material disponibilizado para você ler por mês. Cada módulo são 2 dias, uma segunda e uma terça seguido, segunda e terça seguido, onde você vai estar começando no dia 23 de novembro e vai estudar 23
e 24, de 19h30 às 23h30. No ato da sua matrícula, você vai pagar a primeira mensalidade de novembro. Nós já estamos com 25 pessoas pré-inscritas. Só faltam 15 vagas. E eu tô vendo que as pessoas, elas não levam a sério. Eu tenho muitos psicólogos que se inscreveram já. Aí essa turma vai ser tanto para as pessoas que moram no Brasil, como para as pessoas que moram fora do Brasil. Ela vai ser para todo mundo. Aquela turma do dia 31 de outubro eu cancelei. Vai ser no dia 23 de novembro. Então, não são estrangeiros que vão fazer parte, são brasileiros que moram fora do país. O meu desejo no início era ajudar esses brasileiros que não têm acesso a escolas em português. E como estudar psicanálise em uma outra língua fica muito complexo. Então esse foi o primeiro desejo. Muitas pessoas estão falando, mas como o psicanalista você não tem que ver? Na plataforma que a gente tem, a Cisco, Hangout Meet, a Zoom, eu consigo enxergar as pessoas dando aula. Isso que é o importante. Por isso que eu nunca acreditei na psicanálise à distância, porque não é à distância. Ela vai funcionar como videoconferência. A psicanálise vai se constituir como aulas de videoconferência. A pessoa está me vendo e eu estou vendo as pessoas. E como eu abri essa turma em março, abril, maio, junho e julho, já foram 5 meses, que está discorrendo de uma forma brilhante. Eu tenho alunos de São Paulo, Davi de São Paulo, Maria da Conceição de Minas, 2 meninas de Teófilo Otoni, Vanessa e Janaína. Eu tenho a Vera de São Paulo também, tem pessoas no interior do Espírito Santo, tem a Silvia do Rio de Janeiro. Essas pessoas se matricularam presencial, mas esse ano a gente está dando videoconferência, aula em videoconferências. Então, uma coisa que vocês têm que ter claro na cabeça de vocês, vocês vão ter que estudar. Tanto que eu mando já, é Débora que manda, minha assessora, que não é a Débora que eu vou fazer um live com ela quarta-feira, não é ela, é uma outra Débora, que cuida das informações do Instituto Cássia Rodrigues. As pessoas têm que ler muito. E pensando em ler, eu trouxe como que a obra do Freud começa. É óbvio que a gente tem o primeiro artigo dele, que foi aberto em 1950, que ele publicou em 1890, o artigo que ele falava da experiência dele com a neurociência, a experiência dele com a Aplísia. Deixa eu mostrar o livro aqui, ó. A experiência dele com a neurociência. E aproveitando, a nossa escola, ela já faz a interface da psicanálise com a neurociência. Mas isso é lá para o 15º módulo. Cada módulo são 2 dias. A psicanálise, ela constitui, ela começa, a obra do Freud que começa, é o compêndio 4 e 5. Hoje está separado em compêndio, mas quando o Freud começou a escrever, não tinha os 24 compêndios. Se você nunca foi estudar comigo, um dia você quiser começar a ler a obra do Freud, compra da Imago ou da Companhia das Letras, que é a que vem do alemão direto para a nossa língua. Porque as outras traduções foram se perdendo, tanto que uma das coisas mais complexas que foi para entender impulso do id, porque achava-se que era instinto também. E o id, ele é pulsional, ele é movido pelas pulsões. E isso é a segunda tópica do Freud, que foi em 1923 ele acabou de escrever. E foi aqui, nos 2 compêndios, que na verdade ele lançou em 1900, que ele queria que fosse o livro mais lido. E na época do Freud não foi o livro mais lido, mas hoje já é o livro mais lido. Então começa assim, com 4 e 5, compêndio 4 e 5, da Imago. Essa obra da Imago minha, quem comprou para mim na época foi a doutora Leila, que estará com a gente dando as aulas de neuropsicanálise. Ela que vai ser a professora responsável pelas aulas de neuropsicanálise, uma médica, psicanalista. Então, aqui, quando fez 100 anos, no ano 2000, quando fez 100 anos da obra do Freud, lançou os 2 livros em um livro só. Lançaram, né? E aí, uma versão mais atualizada. Mas eu digo para vocês uma coisa, quando você se encanta pelo Freud, você lê Freud, parece que ele estava conversando com você, parece que ele está falando com você no seu ouvido, parece que ele está ali falando coisas com você. E
Para fazer psicanálise, você tem que saber que você vai ter que cumprir um tripé. Você vai ter que cumprir a formação teórica, que é até 40 meses, não é rápido. Não existe psicanálise rápida. As pessoas que prometem psicanálise rápida, elas não estão te ensinando a profundidade da psicanálise. A psicanálise, ela não tem nada a ver com a psicologia, nem com a psiquiatria. Ela corre paralelo. Ela é reconhecida como uma ocupação, ela não é uma profissão. E a lei que rege a psicanálise é a análise leiga do Freud, que é o tripé analítico. A psicanálise, apesar de ser uma formação livre, ela é muito séria. É muito sério ser psicanalista. É muito sério estudar psicanálise. Por isso que você tem que ter uma graduação, porque na graduação você começa a construir aquele pensamento subjetivo. Desculpe você que só tem o 2º grau, vai fazer seu 3º grau. O que você está achando? Que com seu 2º grau você vai se constituir na vida? O 2º grau de hoje é o primário da minha época. Então vai estudar, vai estudar, vai fazer seu 3º grau, vai fazer uma faculdade. Eu tenho 59 anos, vou fazer 60 no dia 3 de outubro, estou no meu doutorado. Hoje à tarde eu tive uma aula do doutorado com a professora que eu e o doutor Alexandre e outras colegas. Brilhante a aula que nós tivemos, brilhante uma aula que nós tivemos. Esse já não é do doutorado da UCES, é uma menina que tem o doutorado pela UCES e está nos ensinando, como se estivesse dando aula particular. Eu tenho 59 anos, estou fazendo doutorado em psicologia com abordagem, doutorado em psicologia clínica com abordagem psicanalítica, estudando mais, aprendendo o método Moldavsky. Amanhã ou depois vai ter um post do Moldavsky, uma frase brilhante que eu estudei dele, achei fantástico. Então, estou fazendo a pós em neurociência pela PUC. Se eu não paro de estudar, por que as pessoas acham que no 2º grau acabou, já deu para elas? Desculpa se você não conseguiu ainda uma graduação. O que você está fazendo com a sua vida que você acha que só com uma graduação, não, que só com o 2º grau você vai conseguir grandes voos na sua vida? Ah, mas tiveram pessoas que conseguiram, mas talvez essas pessoas, elas sejam acima da média. Hoje, a pessoa tem que estudar muito para se constituir. E mesmo assim, às vezes não se constitui, porque a gente tem que ter uma gama de fatores para poder se destacar na vida. Eu penso que o diferencial do Instituto Cássia Rodrigues é porque, como eu tenho essa abordagem do mundo empresarial, que eu atuo muito como consultora econômica e financeira e comportamental, da psicodinâmica, da psicologia psicodinâmica, eu tenho essa abordagem, eu acabo constituindo no perfil comportamental dos aspirantes em psicanálise uma pegada de empreendedorismo. Igual tem uma aluna que ela fala que Thaís, ela fala: Cássia, a gente não vem aqui no Instituto aprender só psicanálise, a gente vem aprender gestão empresarial também. Porque eu acabo explicando. E o Freud era um cara que se constituiu acima da média. Então a gente tem que ter bons ídolos para poder seguir. Então a psicanálise é um tripé. Você faz a formação teórica, no meio, em maio do ano que vem, você vai ter que entrar num grupo de terapia com abordagem psicanalítica para você começar a ser analisado, que não está incluído nos R$500. Não está. Você vai pagar pela análise. Não está incluído. Vai ser comigo e com o doutor Alexandre também, com a doutora Leila. Mas você vai ter que entrar no grupo. Você já tem que fazer sua matrícula sabendo que você vai ter que participar do tripé, que é o tripé que constitui. A psicanálise não é só a formação teórica, a psicanálise não é só análise, a psicanálise não é só ter paciente piloto, a psicanálise ela é aqui em cima e ela tem 3 pêndulos. E depois, quando você concluir os 40 meses, até 40 meses, você tem que saber que você vai ter que ter supervisão. Porque não existe psicanalista sem supervisão. Então, nós precisamos ter esse saber. E aí eu trouxe para vocês também o dicionário Laplace. Esse dicionário
na época que não tinha internet, como que eu consultava ele, como. Aí vamos aqui, ó, já abri aqui, complexo de castração, aí ele explica o que é censura, catexia. O dicionário é algo que você tem que ter, é algo que você tem que ter aqui, ó, ele explica a produção do id. Então, esse tripé que constitui a psicanálise, que faz que ela seja ministrada por videoconferências, porque eu e os professores vamos estar vendo os alunos. Então, o dicionário. Eu trouxe algumas coisas para mostrar a vocês. Eu trouxe a Bíblia da Psicanálise do Otto Fenichel. Aqui são os autores escrevendo: Ernest Jones, Peter Gay, Roudinesco. A última biografia do Freud é da Roudinesco, Um Homem Além do Seu Tempo, Para Além do Seu Tempo. Esse livro não vende mais, mas a gente acha às vezes em sebo, alguém vendendo usado. Esse livro é a Bíblia da Psicanálise. O Otto Fenichel é brilhante, ele é psicanalista freudiano. A nossa escola também é freudiana, ela é freudiana. E eu trouxe dois desse autor que fala de Bion, o Davi Moldavsky, um gaúcho que foi embora há pouco tempo. Esses dois livros, eles têm em PDF, então você pode procurar ele em PDF, ó, tira um print e procura ele em PDF. Quando o live for postado, no feed aqui do Instagram ou no canal de YouTube, você tira um print e procura o PDF dele. E aí o David Zirman, acho que eu falei errado o nome dele, é o Zirman. Aí ele fala aqui: o propósito desse livro é de sintetizar os princípios fundamentais do método psicanalítico, teoria, psicopatologia, técnica e a prática clínica, com abordagem didática, sem, no entanto, perder uma necessária simplicidade de acesso. Antes de fácil, o que o autor pretende é que esse compêndio, dentro da sua inevitável complexidade, seja claro e sintético. O autor conecta a psicanálise clássica com a psicanálise contemporânea, fazendo uma síntese das modificações de pensamento analítico. Sofreu nesses 100 anos e a sua existência, como consequências na técnica e na conduta clínica. Trata-se de um livro de leitura instigante. O Freud é instigante, o Freud é provocativo. E que será proveitoso tanto para o iniciante que procura uma aproximação com conhecimento analítico, como para os analistas em diferentes estágios de experiência. Então aqui são os fundamentos que a gente vai estudar ao longo. E aqui o manual. Aqui no manual fala assim: partindo do pressuposto que existem diferenças consideráveis na aplicação da técnica psicanalítica decorrente tanto de distintos referenciais teóricos e técnicos das escolas de pensamento psicanalítico, com característica de cada terapeuta, Davi Zirman não se limita nessa obra a uma simples revisão dos conceitos clássicos e dos avanços contemporâneos. Segundo o autor, o que importa é que tudo o que sabemos da psicanálise teórico-técnica vem da clínica e de tudo que ainda devemos aprender e a transformar necessariamente virá da prática clínica. Olha ele falando do tripé. As teorias precisam ser confirmadas ou infirmadas na experiência clínica cotidiana e não em infindáveis acadêmicas discussões epistemológicas. A psicanálise ela é prática, ela é uma teoria que se tornou prática. Aí aqui nessa obra o Davi Zirman fala a evolução da técnica analítica, os fenômenos no campo do vínculo analítico, as características clínicas no manejo da técnica, diferentes psicopatologias, terapias analíticas especiais e situações específicas. Esses dois livros têm em PDF. Então, não fica achando que você vai fazer uma formação para ter só o título de psicanalista, porque não é comigo. Pelas respostas que você dá no questionário você tem que escrever 150 linhas para a equipe conhecer você, para a equipe saber se você está habilitado ou não para se tornar um futuro aspirante em psicanálise. É muito sério estudar psicanálise. Olha esses 4 meses que a gente está vivendo, desse fica em casa,
saindo, algumas cidades ainda não estão todos saindo, ainda está muito... E as pessoas não estão dando conta delas. As pessoas não estão conseguindo dar conta delas. Por quê? Porque as pessoas tinham as coisas e elas não davam ouvido às coisas que elas tinham. Elas não estavam preocupadas, elas estavam bebendo, comendo, dançando. Daqui a 2 domingos, nós tivemos ontem um live com a doutora Nayana Pontes. Daqui a 2 domingos nós vamos falar da política pão e circo, que é psicanalítico. Falar da política econômica do Brasil é psicanalítico. O psicanalista é um ser plural, ele tem que saber falar das coisas e ele tem que entender para poder respeitar as pessoas. A psicanálise, ela se constitui por várias coisas, pelo inconsciente, que é o grande, e pelo processo analítico do consultório. Você tem que saber o que anda no seu inconsciente, que você está colocando em outras pessoas, e é seu. Você tem que saber que às vezes eu vejo que essa brigaiada toda que acontece do A contra o B é porque você não deu conta de entender você. Aí você fica brigando com o outro. Mas isso você vai descobrir, sabe aonde? No set terapêutico, no local terapêutico. Você vai descobrir, nós tivemos uma aula sábado, que eu expliquei isso aqui. E eu expliquei que se chama Psicoterapias Breves com Abordagem Psicanalítica. E expliquei as teorias desse livro. E isso aqui eu uso nos grupos de terapia. E aí as pessoas falam, ah, mas eu não vou me sentir à vontade para me abrir no grupo de terapia. É tão fantástico trabalhar em grupo. Hoje a gente fez um curso, eu e Alexandre, doutor Alexandre dos Santos, e a gente estava conversando. O grupo é dinâmico. O grupo, você não se sente exposto, porque a gente trabalha os 10 passos da coesão grupal. É fantástico, porque o grupo, quando você está trabalhando uma pessoa, todos vão percebendo, porque na verdade todos os problemas, quase todo mundo tem a mesma coisa. Então é brilhante você entender essas coisas, é brilhante você estar em contato com essa realidade. Só que as pessoas querem vir estudar psicanálise só para poder ter o título que parece que dá um status. Dá status não, te dá responsabilidade de lidar com as pessoas que sofrem, e pessoas que sofrem fazem sofrer. Pessoas que sofrem fazem sofrer. Pessoas que sofrem fazem sofrer. Mães, pais que sofrem, que não foram analisados, que nunca se sujeitaram ao processo analítico, faz os filhos sofrerem. E aí depois os filhos têm que fazer análise porque eles ficaram cheios de traumas. A psicanálise, ela não trabalha com criança, porque criança não recalca. Ela trabalha com adulto que tem o recalque dentro dele. As fixações, os mecanismos de defesa, os atos falhos de linguagem, a psicopatologia da vida diária, não a psicopatologia do manual da psiquiatria. Isso aqui não é trabalho do psicanalista. O psicanalista não está querendo descobrir que transtorno você tem, porque não vai dar em nada. Saber que você tem transtorno bipolar, ou na época do Freud, maníaco, psicose depressivo, que alterna da mania para depressão. Mas não é assim, pá, pá, pá. Isso é piti. Não adianta saber que você tem transtorno obsessivo compulsivo. Não adianta saber que você tem transtorno de ansiedade generalizado. Não adianta saber se você tem transtorno borderline ou agrupamento B. Não adianta saber que você tem transtorno de personalidade antissocial. Não adianta saber se você tem transtorno histriônico. Não adianta saber se você tem transtorno narcisista. Isso não faz mudança em você. O que você tem que saber é o que você está fazendo com a sua vida. O que você está fazendo com a sua vida? Mesmo que você tenha um transtorno, você pode ser medicado, porque o medicamento ocupa uns 15% do seu comportamento, e aí 85% você pode estar em análise. Mas você sabia que tem pacientes que não são analisáveis, que não entram em análise? Porque para entrar em análise você tem que entrar nessa subjetividade do seu inconsciente. As pessoas não querem se ver, tem pacientes que não querem se ver. Então, por isso que você tem que estudar muito. Você tem que estudar muito para entender o que é
entender o ser humano que está na sua frente. E para entender o ser humano que está na sua frente, você tem que entender você. Você só dá conta de enxergar o outro quando você enxerga você. Você só dá conta de enxergar o outro quando você vê quem é você. Você só dá conta de verificar em qual estado está o outro quando você sabe qual estado está você. Porque se você não souber o estado que está você, como que você vai conseguir? Você vai ficar contra-transferido. Você vai ficar preso no que ele está botando em você, porque você não dá conta de enxergar. E o paciente, ele chega e ele coloca tudo em você, porque você não é você, você é uma folha em branco, você é um espelho, você é alguém que vai começar o processo de esculpir a pessoa. Nos depoimentos que tem aqui do History, eu botei depoimentos. Vai lá e lê o que um aluno, tá em verde, um aluno falou da experiência dele de ter começado em março e ter vencido esse primeiro semestre. A gente está indo para o segundo semestre. Eu abri o grupo de terapia dessa turma que começou em março. Nós vamos começar em agosto. E os grupos de terapia são aqueles que chegam as pessoas querendo largar a medicina porque não deram conta e hoje elas amam a medicina. Mulheres que chegam com o rosto ferido de psoríase, em 6 meses a pele nasce, dela começar a fazer tratamento com ácido. Pessoas que chegam com dificuldades enormes de um pai que já morreu, não dando conta de entender, o pai que já morreu e com muito ódio querendo matar esse pai. Pessoas chegam, eu estou contando de alguns pacientes que já passaram por mim, com enxaqueca cronificada, que nenhum remédio resolvia, que não tinha sintoma nenhum na estrutura e parou de ter dor de cabeça cronificada e não toma mais remédio. Isso aí, o resgate da neurose histérica, que adoecia para não enxergar a si, é uma coisa muito recorrente nos grupos de terapia. Então, são pessoas que chegam, deixa eu ver, são pessoas que chegam com enlutamento já há 2 anos e não souberam elaborar o luto da partida de um ente querido. E aí você entra no processo com a pessoa de análise, você vai esculpindo a pessoa e a pessoa vai se tornando o outro ser humano brilhante. Então o processo analítico é brilhante. Você entender que você pode ser um cirurgião do psiquismo da pessoa e ajudar a pessoa a sair daquele estágio que ela estava e ir para um outro estágio, isso é magnífico. Mas para isso você tem que ter uma graduação. Desculpe você que só tem o 2º grau, mas você não vai ser meu aluno enquanto não tiver sua graduação concluída. Você não pode estudar, você não tem capacidade subjetiva para entender que Freud falou, porque o que Freud falou é muito complexo. Foram 2 avaliações da aula que teve sábado, de uma médica e de uma outra moça, que eu não me lembro a especialidade dela, que falaram: Cássia, essa apostila de psicoterapias breves foi a mais difícil. Eu falei: nossa, a mais difícil? Mais do que as outras? Ela falou: Cássia, porque essa era a prática. E a prática é muito difícil. Às vezes, estudar a teoria psicanalítica 1, teoria psicanalítica 2, técnica psicanalítica 1, estudar psicossomática. Para médica foi fácil estudar psicossomática, ainda mais que ela já tinha essa abordagem. Então, mas nessa turma pode ter engenheiro, pode ter arquiteto, pode ter pedagogo, pode ter biblioteconomia. Eu tenho uma paciente, uma aspirante psicanálise, que ela tem biblioteconomia, está se constituindo uma brilhante aspirante psicanalista. Pode ter, mas tem que ter graduação respaldada pelo MEC. Pode ter teologia, mas tem que ter respaldo pelo MEC. Porque, bem ou mal, o MEC faz a pessoa ter um comprometimento na graduação. Bem ou mal, o MEC faz isso. Agora, se você não quer participar do curso de psicanálise, eu tenho um grupo de psicoterapias breves que começa no dia 6 de agosto, um encontro por mês de 19h30 às 23h30 durante 8 meses. Ou se você já é psicanalista, já é psicólogo e quer vir fazer supervisão,
se você não se adaptou em nenhuma supervisão, no dia 27 de agosto agora, eu vou estar durante 8 meses ajudando as pessoas a atenderem. Qualquer graduação, eu posso não ter falado todas, é graduação pelo MEC, vem estudar comigo. Qualquer graduação, qualquer graduação. É porque eu fui falando as que eu vou lembrando, eu não consigo lembrar de todas. Graduação com diploma. E no primeiro contato, olha as regras. Sabe o que são essas regras? Já é o corte da castração. Porque hoje os seres humanos não fizeram o corte da castração. E aí nós somos aquelas pessoas que precisamos fazer o corte da castração, porque a gente está como criancinha de 6 anos de idade que não pode ser contrariado. E aí chega no Instituto Cássia Rodrigues. A primeira coisa que acontece é o corte da castração. Porque você tem que saber que existe um eu e um você. Tem pessoas que acham que elas podem tudo. No meu instituto não pode tudo, porque a primeira coisa que tem são as regras para cumprir. Quantas pessoas não se constituíram ainda com o declínio do complexo de Édipo e aí a subida do superego? Quantas pessoas não se constituíram? Quantas pessoas não se constituíram ainda como pessoas que têm que saber que no mundo tem regras, a vida é feita de regras, senão você não é um neurótico, você não tem o Freud adorava 3, né? Aí você não é neurótico fóbico, você não é neurótico histérico, você não é neurótico compulsivo, você pode ser um parafílico, ou o Freud falava perverso sexual, sabe? Anomalias sexuais da época do Freud. E a pessoa que nunca faz corte, é uma pessoa que simplesmente ela não tem o corte da castração, ela não tem esse significado dentro dela. Nós precisamos entender que essa construção do sujeito é algo muito sério. Pessoas que não suportam a lei são pessoas que não fizeram o corte da castração. Então você precisa ouvir não e não se machucar, porque quando você vai pedir algo à pessoa, você pode ter o sim e você pode ter o não. Você pode ter o sim e você pode ter o não, porque faz parte o sim e o não. E o não tem que te destruir. O não tem que fazer você saber que existe um limite para as coisas. O limite é bom. Ter o limite é bom. Seres humanos que não são frustrados se tornam, segundo Samitiba, parafusos de geleia. Parafusos de geleia, que qualquer aperto da vida simplesmente explode. O grupo de terapia, o valor dele por mês é 250. E eu trabalho 13 pessoas por grupo. Não quis colocar 15, eu estava com 15, mas agora eu só estou trabalhando 13 pessoas. Eu estou indo para o 5º grupo. Eu comecei um em abril, outro em maio, outro em junho, outro em julho. Estou indo para o 5º agora no dia 6 de agosto. O de julho aconteceu no dia 2 de julho, as pessoas já vão para o 2º encontro. Amanhã tem o grupo que começou em abril. Quinta tem o grupo que começou em maio. O grupo do Cristiano, que mora na Inglaterra, foi o primeiro grupo, esse paciente brilhante que eu ganhei e que mora na Inglaterra. Tem as meninas que moram em Nova Jersey, que são do outro grupo. Tem várias meninas que moram em Nova Jersey, em Boston. Tem as meninas que moram em Goiás, em São Paulo, em Santa Catarina, em Blumenau, em Goiás. Tá aí, Cristiano. Você começou em abril, né, Cristiano? Foi fantástico. O Cristiano é aquele menino que todos os dias eu começo com ele. Para fazer live comigo, você tem que mandar, que é a minha assessora de imprensa que define, não sou eu. Você tem que mandar um 27 99 505 1960. Aí a minha assessora de imprensa da Assertiva, a que eu vou fazer o live quarta-feira. São elas que decidem, são elas que fazem isso. Porque se fica me dizendo não, eu já sou bravona, tá? É elas que vão analisar, não sou eu, tá bom? Aí você manda lá, manda o seu Instagram, que aí vai mandar para elas. A Débora que atende não é a Débora que faz o live comigo, mas elas mandam para lá.
tá bom? Então, nós temos que ter essa capacidade. Não existe site para fazer inscrição, existe um WhatsApp que é 2799-505, o ano que eu nasci, 2799-505-1960. O Cristiano tá dizendo aqui, o Cristiano é esse paciente que eu acho ele brilhante. Assim, ao mesmo tempo que ele chora, ele ri. E você se sente exposto, Cristiano? As pessoas imaginam que porque vai ser em grupo vai se sentir exposto. Ele falou assim, o Cristiano falou, é muito bom falar e ouvir os outros na terapia de grupo. Tudo que vocês querem, gente, palestra, essas coisas, vocês têm que pedir. Hoje nós estamos falando, o pessoal que está chegando agora, nós estamos falando dessa formação livre em psicanálise que eu abri online, abri em videoconferência. Eu estou explicando 2799-505, 1960, faltou um 99. Então, depois você volta e assiste o live todo de novo. E quem quer que eu divida lives, tem que falar lá com a minha assessoria de imprensa, que vai ser mandado para elas vão analisar, depois devolve para mim, mas você tem que mandar um WhatsApp para 2799-505-1960 para estudar comigo na formação livre em psicanálise. Só tenho 15 vagas para ser analisadas. A turma vai ser segunda e terça, 23 e 24 de novembro. O Cristiano está escrevendo aqui. Sou uma pessoa reservada e jamais me sinto exposto no grupo. Para você saber a informação do curso, não é aqui na live, né, gente? Vê bem. Você acha que eu vou fazer uma live para ficar esclarecendo essas dúvidas? Eu estou fazendo um apanhado de live. Olha o perfil das pessoas que não têm noção, que não tem o corte da castração. Isso é perfil de pessoa que se acha o reizinho. São traços narcisistas. Mas vou já dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos um traçozinho narcisista. É normal. É normal. O que faz eu vir fazer um live é o traço narcisista. Todos nós não podemos ter a patologia do traço narcisista. Nós não podemos ter. Porque quando a gente se sente muito reizinho, a gente não está mais no narcisismo primário. A gente está no narcisismo secundário. Então é isso. Tá? Cristiano, obrigado. Otávio é um menino que está sempre aqui. Otávio falou, Cássia, toda segunda tenho sessão com meu neuropsicólogo. Me sinto conversando com você lá. Ai, que bonitinho, Otávio. Que bonitinho. Vocês assistiram o live ontem à noite que eu fiz dobrado? E toda semana eu vou fazer um live com o Dr. Alexandre dos Santos e nós vamos falar de psicossomático. Então, dúvidas, 2799-505-1960. Vamos lá? Eu assisti. Você gostou, Otávio? A menina, a doutora Nayana Pontes, ela é brilhante, né? Tanto que nós vamos fazer daqui a 15 dias, nós vamos falar sobre a política Pão e Circo. Ela é brilhante. Todas as lives que eu faço fica no feed do Instagram. Vamos lá? Alguma pergunta que tenha a ver com o que a gente está conversando, que não seja perguntar sobre coisas que tem que mandar o WhatsApp? Alguma pergunta que eu vou desligar, que eu tenho pacientes agora, gente. Hoje, segunda-feira, é noite de pacientes. Vamos lá? Alguma pergunta? Isso aqui não é lilás, não, gente. Isso é rosa, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão daltônico? Isso aqui é rosa. Não, o celular de vocês está parecendo lilás. Lilás é rosa, gente.
Você gostou, Ana, da live dupla? Gente, sem ninguém para comentar nada interessantíssimo pra gente falar. Eu não tô falando de transtornos mentais. As pessoas têm uma necessidade de saber de transtornos mentais. Pra quê? Pra quê? Pra quê? O que te traz de benefício saber dos transtornos mentais? Vai no psiquiatra, ele identifica. Tá bom, gente? Beijo no coração. Tá bom? Tchau. Obrigada. Tchau. Telefone 27 99 505 1960. 27 99 505 1960. Para quem chegou agora, vou postar no feed. Assiste desde o início. Obrigada por vocês que estiveram aqui comigo, tá? Tchau. Fui. Beijos. Obrigada. Tchau.